Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o programa de hoje, contamos com o retorno do professor Carlos Cruz. Tudo bom, professor? Tudo bom, estou aqui de novo depois de um pouquinho mais de um ano, né? Isso, justamente, né? Como o Tá na Tela tem aí como inspiração os filmes, as séries, né? E como todo bom filme gera sequências. Eu já estava pensando, o retorno do professor Kickbox. Estou aí de novo. Então, a sua vinda estava programada para vir justamente depois que completou um ano, né? Que para quem está vendo agora, nós estamos em novembro de 2022, completou um ano em setembro. Sim. Né? Essa empreitada que eu nem imaginava que fosse encarar, né? Graças a você, né? Mas TV comunitária é assim mesmo, né? A gente já ensaia fazendo e do jeito que sair vai melhorando. Rapaz, aquele dia eu tremia que nem vara verde. O Chico que suou para editar aquilo lá. Foi um teste que foi pro ar. Mas tá valendo, tá sendo divertido e uma experiência enriquecedora graças a não só você que me incentivou, mas toda a equipe técnica, o Chico então que faz as proezas técnicas aqui, né, nas edições. Mas eu lembro que quando nós começamos da outra vez, nós fizemos um apanhado, né, da sua carreira nas artes marciais e seus gostos, né, pela cultura pop, falando de filmes, né, diversos séries. Mas ficou um tema em aberto lá que você... Não, da próxima vez nós temos que falar. Qual foi? O Godzilla, os monstros de borracha ali, os monstros japoneses. Que o pessoal acha que, tipo, das artes marciais ali, né? Vive no mundo das artes marciais. Mas não, eu tenho outros gostos, né? Ninguém me vê de camiseta de kickboxing na rua, né? Então a gente tem outros gostos além de gostar das artes marciais. Então, é um assunto que eu também gosto bastante. A gente troca figurinha, né? Tipo, já conversamos algumas vezes sobre isso. Mas, por exemplo, o que te fascina tanto nesse tipo de produção? Principalmente essas clássicas. Porque se for apresentar isso para um jovenzinho, eles vão dar risada. Mas o que é isso? Não só para o jovenzinho, que tem gente que não entende. Minha esposa não entende porque que eu gosto desses filmes toscos, né? Principalmente desses de monstros de borracha. Todo mundo tá vendo que é um cara vestido de fantasia de borracha ali. Né? Mas é muito legal que você se desliga do mundo ali. Sim, você tem que embarcar na fantasia, senão não funciona. Você tem que curtir o que você está assistindo. Vamos falar do Godzilla. Né? Que o primeiro foi em 1954. Eu não lembrava exatamente o ano, mas lembro que é da década de 50, né? 54 e até hoje ele é um ícone da cultura pop, o Godzilla. Ele atravessou gerações. Está aí até hoje, brigando com o King Kong em alta resolução hoje no cinema. Sim, ele passou por várias fases, eles chamam até de eras, né? Era Showa, Heisei, Millennium e agora é o Monsterverse. Sim. Né? Que é uma outra geração. Agora com Hollywood já gostando da brincadeira e fazendo seus monstros gigantes também, né? Sim, mas esse Godzilla que vocês assistem no cinema, aquele... os efeitos especiais top, né, de última geração, começou lá atrás com um cara vestido de fantasia de borracha. Então, com aquelas maquetes, né, Douglas? Então, cada época tem seus efeitos especiais top. E falando do Godzilla dessa década de 50, tem um gênio ali por trás dos efeitos, né? Um gênio japonês que incentivou, que na verdade ele foi um precursor e foi muito seguido também. O Eiji Tsuburaya, né? Exatamente. Na época eles queriam fazer o Godzilla com os efeitos especiais do Ray Harryhausen, né? Sim. Que fazia o stop motion na época, que era o top que tinha, era esse cara. Mas aí, né? Mas aí, por causa do custo, ia ficar muito, muito alto o custo, eles optaram pela fantasia de borracha e foi esse cidadão que deu o start. Mas se tu for parar a pensar, eu fico surpreso, porque pela época e pelos poucos recursos que tinham, a proeza que eles conseguiam fazer. Né? Por exemplo, a roupa era bem feita para a época. Sim. E principalmente os cenários, as maquetes. E é isso que encanta a gente quando a gente assiste, a criatividade de cada cena. O diretor, o pessoal que faz a criação de tudo aquilo, a gente fica imaginando, poxa vida, eles imaginaram essa forma de fazer o que a gente está vendo agora. Né? E outra coisa também, que para quem não está ligando o nome à pessoa, eu falei Eiji Tsuburaya, na verdade, é o próprio criador do Ultraman, que é outro ícone da cultura pop. Que é outro ícone que a gente vai falar também do Ultraman aqui. Sim. E outra coisa também, né? Eu sempre lembro disso. Nos anos 90, os americanos aprontaram uma chamada Power Rangers. Sim. Né?
foram lá, adquiriram a série e fizeram aquelas montagens. Tiram o elenco japonês e colocam o americano. Só que isso não era uma coisa nova, né? Isso aconteceu com o Godzilla na década de 50. Sim. E passou pelo mesmo processo de americanização, né? Quando foi para os Estados Unidos, eles fizeram lá uma edição também para colocar um elenco americano. Não só em um filme, em vários filmes do Godzilla, os que eram lançados nos Estados Unidos tinham a pitada da americanização. O King Kong versus Godzilla da época, Sim. tem a versão japonesa e tem a versão americana. Que na versão americana tem aqueles repórteres lá narrando tudo, Sim. né? Para americanizar o filme. Então existem duas versões. E o Godzilla é legal que ele foi o precursor de vários outros monstros, né? Sim, aí abriu a porteira, né? O primeiro foi o Godzilla e, por causa daquele enorme sucesso do Godzilla Rei dos Monstros, logo em seguida, no primeiro filme mataram o Godzilla, né? O Godzilla morreu ali. Eles não achavam que ia fazer tão sucesso, né? No final do filme mataram ele com uma bomba lá que desintegrou ele na água. E falou, caramba, e agora? Como é que a gente vai fazer se matou o monstro? Qual foi a proeza, a ideia que eles tiveram? Apareceram com outro Godzilla lá da mesma espécie. Era outro lagartão. É o mesmo que é outro e segue o jogo. Aí botaram o Anguirus, né, que foi o segundo monstro que foi criado, e daí pra frente foram criando vários monstros. Tem o King Ghidorah, King Ghidorah, né? a mariposa Mothra. lá, a Mothra. E tem uma O Rodan, infinidade. aquele pterodátilo lá. O Gamera não é da franquia do Godzilla, não é aquela tartaruga que voa, não, né? O Gamera já é de outra indústria. É de outro espertinho que quis pegar carona, né? Outro estúdio Sim, espertinho. foram pegando carona. O Gamera, os filmes, teve uma época que eram muito toscos o filme, mas acabava fazendo um certo sucesso lá. Então, depois de cada filme, eles iam lançando outro, porque ganharam dinheirinho, né? Opa, tá dando certo, por que parar? Deu um pouco de dinheiro aqui, vamos fazer outro aí, e iam fazendo, mas eram tosco demais os filmes do Gamera. E o sucesso cruzou o oceano, né? Já falamos que o Godzilla recebeu uma adaptação hollywoodiana, mas não parou só em filmes, não, né? Tipo, teve desenho animado. Teve desenho, teve quadrinhos, teve toda uma gama de produtos do Godzilla. Como eu falei, ele faz parte da cultura pop, né? Sim, se não fosse Godzilla, acho que talvez hoje não teria o tal dos Power Rangers que eu citei agora há pouco, né? Não Sim. teria mesmo, porque o formato, inclusive, eles optaram por fazer um tipo de adaptação, né? Sim, sim. Você tem que beber da fonte, né? Chegar lá onde é que nasceu tudo aquilo ali, né? Sim. Foi tudo que começou lá. Graças a esses pioneiros gênios, né? Sim, que começaram a fazer aquelas maquetes, aqueles monstros de borracha, aqueles efeitos especiais criativos, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Eu me amarro nisso, justamente em pensar quais são as tiradas que eles tiveram que criar para poder viabilizar aquilo tudo, né? Sim, sim. Você assistindo o Godzilla de 1954, a juventude fala, pô, que filme tosco, né? Mas você tem que assistir com a visão de quem estava fazendo o filme. Um olhar de curioso, né? Inclusive. Qual o material que eles tinham na época para fazer aquele filme? Né? Com certeza. Professor, tá avisando que o bloco chegou no fim. Pô, já? Já se prepara para a terceira visita aqui. Esse assunto vai render. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Já a gente volta para o segundo, esse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo gigantesco com o professor Carlos Cruz. Professor, nós estávamos falando do Godzilla, né? E antes de a gente fazer a transição para outro gênero, né? Ainda no Japão, eu falei agora há pouco que o criador do Godzilla e do Ultraman tem o mesmo nome, é o Eiichi Tsuburaya, né? Você também é um fã desses heróis gigantes, né? Que o Tsuburaya criou, né? Sim, sim. Esse Tsuburaya é nosso... Como é que eu posso dizer? O Spielberg da época. Exatamente, é o nosso Spielberg. E voltando pro Godzilla, como eu falei que criaram vários monstros, né, na época, o Gamera, que apesar de serem famosos, nunca se encontraram, né? Não eram da minha produtora? Não né? eram da mesma produtora. Uma menção que fizeram para ele foi que uma vez colocaram
brinquedinho, uma tartaruguinha, o menino brincando com Godzilla e a tartaruguinha no filme do Godzilla, se eu não me engano, Final Wars. Fizeram uma referência ali do menininho brincando com as duas Foi o mais feras, próximo que chegaram do Gamera lutando com Godzilla. Mas tem outra coisa parecida também que vai chegar lá com relação ao Ultraman, né? Teve alguma coisa parecida aí, né? Já que não pôde usar de um jeito, usa de outro, né? Você já sabe do que eu tô falando, né? Então, o Ultraman usaram a fantasia do Godzilla no filme no seriado do Ultraman. Na época eu não sabia disso. Quando assisti a série, eu comecei a dar risada, pô. Eu quero o Godzilla lá, colocaram uma barbatana no pescoço pra dar disfarçada. Deram uma disfarçada lá na fantasia, por falta de fantasia. Vamos pegar do Godzilla aqui. E sem falar que fizeram uma galhofada na luta também, né? Não vou falar não pra quem quiser procurar, é fácil hoje em dia, né? Procure lá. Procure lá. Fizeram uma galhofada que também foi muito engraçada ali na luta dos dois. Ah, mas é isso que faz essa paixão, né? Sim. Da gente ter essa paixão por esses filmes toscos. Então, mas toscos entre aspas, porque eu sempre prefiro dizer assim, a genialidade do Suburaya era tão grande que tu vê as cenas dos aviões atacando o monstro, tu vê o avião voando certinho, tu não vê balançando. Sim. Assim como se fosse... E lembrando aqui, eu fui ver o Godzilla no cinema aqui, quando tinha o Cine Castro aqui em Cubatão. Eu cheguei a assistir Godzilla contra Mechagodzilla e também cheguei a assistir A Fuga de King Kong, o King Kong japonês. Ah, é? Que bacana, esse passava aqui em Cubatão na época? Passava aqui no Cine Castro. Então na época eu fui ver o Godzilla na telona. Pô, bacana. Godzilla tosco, né? O Cine Castro eu só peguei ali o final, né? No início dos anos 80, no né? Cine Castro eu aproveitei bastante, eu fui ver vários filmes de... Não tive lançamentos não da tive época. essa sorte, nasci um pouquinho depois. Tubarão. Tubarão passou aqui também? Estrelas, tudo que era lançamento passava aqui também. Pô, olha só, por um pouco eu não pegava isso aí. Vai fazer o quê, né? E voltando pro nosso assunto, Douglas, como você falou dos Power Rangers, sim. Eu lembrar de um ponto legal desses robôs gigantes, né? Que tinha a fase dos robôs gigantes. Eles foram criados no seriado do Homem-Aranha japonês, né? Bem lembrado. Você sabe, né? Lembrei agora que você comentou que o primeiro seriado japonês que teve um robô gigante foi nesse Homem-Aranha adaptado. Sim, se o Jaspion tinha aquele robôzão gigante lá, é graças ao Homem-Aranha japonês. Mas esse o japonês foi ressuscitado recente de um tempo pra cá. Ele está sendo cultuado nos Estados Unidos também. Já apareceu no gibi, num dos gibis das sagas do Homem-Aranha, do Aranhaverso, parece, alguma coisa do tipo. Ele aparece lá também. E parece que na nova animação ele vai aparecer também. Tomara. Tem que dar os méritos pra ele, né? Eu só acho que a Sony tá perdendo tempo, cara. Tem que fazer um filme com esse Homem-Aranha japonês moderno aí. Já pensou? Esses efeitos de hoje? For adaptar o Homem-Aranha pro japonês, né? Mas como é que ele ia lutar com os monstros? Na verdade, os caras vão fazer do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos criar um robôzão aqui, o Homem-Aranha vai... É sensacional. Eu acho muito legal. E dali foi criada uma outra vertente, né? Que são os robôs do Jaspion, aqueles robôs gigantes. E vão vender brinquedo. A intenção geralmente é para vender brinquedo, né? Então, e por exemplo, você citou Homem-Aranha, tipo, a Marvel nessa época ela fez uma parceria. Tem uma outra série Super Sentai, que hoje é conhecida como Super Sentai, que é o Battlefield VJ, que tem um dedinho da Marvel ali também. Né? A Marvel ela atacava em várias vertentes na época, né? Sim. E tem uma época que ela estava quase falida, então. O Stan Lee, que era um entusiasta dessas produções japonesas, ele tentou levar as séries de Sentai para os Estados Unidos nos anos 80, mas não teve jeito. Só um tempo depois, o Rain Saban teve a ideia de, não, troca o elenco japonês, coloca americano que agora vai. E tá aí até hoje, né? Isso, voltando só um pouquinho pro Godzilla. Vamos lá. Né? Que o negócio para não se perder. Muito extenso. O Godzilla teve uma época que ele foi virando muito infantil, né? Foi criando aquele o filho do Godzilla. Apareceram umas cenas bem toscas mesmo. Qual é aquela cena que o Godzilla enfia um toco de madeira de árvore na boca de outro monstro lá? É um desses filmes aí, não foi? Tem o que ele enfia o toco de madeira e até aceitável, né? O pior foi aquele que deu uma voadora no outro monstro lá. Que ele vai deslizando com a cauda assim? Deslizando que virou com a isso, cauda. Que foi num filme, não foi nem do Godzilla, foi de um outro super-herói lá. Que o Godzilla participava desse filme. E eu acabei esquecendo até o nome do super-herói, que ele tá até num
num desenho animado agora, que eles reeditaram o Herói. Depois nos bastidores tu me fala qual é. Tá aparecendo aqui. O Chico vai dar um jeito aqui. Não, o Chico faz as mágicas dele aqui. Então acabaram infantilizando demais o Godzilla, aí deram aqui um hiato, né? Pararam um pouco as produções e voltaram em 1984. Que aí já voltaram num tom mais sério. Esse foi o remake ou ele foi dando sequência mesmo nas histórias? Eles acabaram esquecendo a sequência toda e deram um remake do primeiro filme. Uma releitura do primeiro clássico do primeiro filme, de 54, né? Sim, para dar uma releitura mais séria pro Godzilla. E aí fizeram os filmes um pouco mais sérios do Godzilla, porque já tinham descambado geral. Mas para criança até que funcionava. Porque eu tô falando porque eu era criança na época. Eu lembro do Godzilla contra o Mothra, A Deusa Selvagem. E eu, quando criança, eu gostei demais daquele filme. Sim, mas, por exemplo, o que te cativava nesse tipo de produção? Por exemplo, você falou que você era pequeno, você se visse os monstros se estapeando lá. O nosso show era ver os monstros gigantes e destruindo os prédios, destruindo as cidades. Pra gente era uma coisa, né, de outro mundo, aquilo ali. E os pais ficavam doidos em casa, né? Porque tu queria destruir Você não podia destruir a sala imitando... Não. Nunca cheguei nesse ponto, não. Eu gostava mesmo de assistir. E tinha uma produtora em São Paulo que ela trazia os filmes do Japão e passava muito na Record. Então, tinha esse link, então passavam muitos desses filmes na Record. Eu lembro da Record, lembro de outra vertente de filmes orientais, né? Que são os de Kung Fu. Kung Fu, né? Mas não é a pauta do programa de hoje, mas eu lembro que tinha bastante produções orientais nessa época. Sim, tanto de artes marciais quanto dos monstros de borracha, porque tinha essa produtora em São Paulo que fazia essa ponte. Inclusive na Liberdade, não só na Liberdade. Hoje conhecido como os animes, né? Tipo, tinha muito, passava a Record era o lar, né? Dessas produções nessa época. Sim, nessa época, através dessa ponte que tinha, então veio muita produção lá do Japão, que na nossa infância aflorou demais, né? Infância boa. Sabe o que não é tão bom? É o tempo. Sim. Falta tempo para falar de tanta coisa. Mais um bloco, findou-se. Já te volta para o terceiro. Vamos lá. Essa aí, pessoal. Como vocês podem ver, o tempo é curto, mas já te volta para o terceiro e tentar destrinchar um pouquinho mais desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo titânico com o professor Carlos Cruz. Titânico, que nós estamos falando de criaturas gigantes. De tamanhos titânicos. A gente não pode nem abrir muito o leque, né? Senão perde o raciocínio, porque é muita coisa pra gente conversar aqui, Dom. A gente tá tentando segurar no Godzilla. Godzilla, né? Você é um grande fã do Godzilla, né? E fizemos aqui uma viagem no tempo. Começamos lá atrás, né? Falando dos primórdios do Godzilla, com o filme clássico, o original de 54. A releitura em 84. Passando aquela fase mais divertida, ali na década de 60, 70, né? E estamos agora numa época que eles estão resgatando, já de algum tempo, essas produções. Né? Teve filmes como lá o Pacific Rim, né? Que eu esqueci o nome do título em português, né? Que tem os robôs gigantes. Círculo de Fogo. Círculo de Fogo, muito obrigado. Os kaijus, né? Mas aí, obviamente, alguém ia lembrar, e o Godzilla, que é o rei dos monstros. Ninguém vai lembrar de trazer ele de volta. E fizeram, né? Exatamente. De 84, ele teve um filme, foi em 2004, que eles deram uma pausa de 10 anos. 2004 foi o Godzilla Final Wars. Isso no Japão, né? No Japão. Isso. Depois, em 98, foi aquele Godzilla americano, que até mandaram trocar de nome, né? Porque ali agora ele chama só Zilla, porque... É sério isso aí? Não sabia não. Não pode chamar de Godzilla. Mandaram tirar o... A Tsuburaya tesourou. Tesourou, porque não tinha nada a ver. Tanto que nesse Godzilla Final Wars tem a cena do Godzilla metendo o rabo nesse Godzilla americano e... O japonês também gosta de dar uma aloprada também. Né? Ali foi de propósito. E 2004 até 2014 teve
uma pausa no Godzilla, né? Que aí os americanos, eles... vamos trazer o Godzilla de volta. De forma decente dessa vez. Dessa vez eles capricharam, né? Eu gostei bastante. Sim, tirando o núcleo humano, que pra mim é o que estraga o filme. Mas a gente tá lá pra ver o monstro, né? Pô, eu não tô lá pra ver dramas humanos, eu quero ver o bicho destruindo tudo. Destruindo tudo, e eles capricharam no visual do Godzilla, eles respeitaram o visual do Godzilla. Nós que somos fãs, né, do monstrão lá, de 1954, a gente se sentiu meio representado aqui no... Mas zoeiras à parte, até que esse o primeiro filme, mesmo o núcleo humano não estraga tanto não. Tipo, eles procuraram... Ele procura se espelhar naquele de 54, né? Tem uma trama similar, não é? Sim, sim. Eles procuraram respeitar, né, até as organizações dos japoneses, né? Sim. Porque os japoneses, eles têm um carinho todo especial pelo Godzilla. Não fizeram o USA, não, né? Não. Pegaram leve dessa vez, né? Não, dessa vez eles respeitaram. E então a partir daí foi criado o Monsterverse, né? Que aí trouxeram de volta o King Kong, a Ilha da Caveira, os demais monstros também, que foram bem, a releitura deles foram muito legais, né? O King Dora, o Rodan, ficou muito legal o Rodan, o pterodáctilo lá gigante. Então você pode atestar que essas releituras dos clássicos do King Kong Godzilla agora foram bem feitas, né? Você gostou? Sim, gostei, principalmente que eu fui assistir o de 98 no cinema, né? Quando eu vi aquele Godzilla parecendo uma lagartixa gigante, fiquei meio desapontado. Até curti o filme, mas não como Godzilla, não tinha nada a ver. Era um outro lagartão qualquer lá. É outro lagartão, como eu falei, os japoneses, eles mandaram tirar o Godzilla do nome e ficou só Zilla, né? Do Godzilla. Mas a Torre mandou, não, para com isso. Para, não tem nada a ver com o nosso Godzilla. Eu nem me lembro, ele tem essa versão tem a baforada atômica lá? Tem uma baforada que sai fogo, não o raio laser do Godzilla, sai fogo, como se fosse um dragão. É que esse filme eu não tive coragem de ver tudo, eu parei no meio, eu não lembro se tinha. Só pra você ver, eu não gostei também. E os japoneses, eles continuam produzindo os filmes de Godzilla. Eu não sei se você chegou a assistir o Shin Godzilla. Não, tá na lista. Essa tem uma série de Shins, né? Sim. Teve o Shin Godzilla, teve o Shin Ultraman. Eles fizeram uma releitura do Godzilla nesse Shin Godzilla e ficou muito bem feito. O Godzilla foi sofrendo uma metamorfose durante o filme e efeitos especiais muito bons. E o pessoal, no geral, gostou muito dessa nova releitura, né? E a releitura norte-americana dos bichos também, você pode dizer que tá indo bem? Porque tá pra ser uma sequência do King Kong vs Godzilla. Mas vai ser King Kong e Godzilla, o Godzilla e King Kong, não vai ser mais os dois lutando um contra o outro, não. Eu acho que a tendência agora é os dois se unir para lutar com outro monstro, né? Sempre assim. A gente que acompanha esse universo aí sabe que funciona desse jeito. Mas eu tô gostando das características do visual dos monstros, foram respeitados, né? Os monstros tradicionais lá, eles fizeram a releitura, mas respeitaram as características de cada um. E falando do King Kong, da Ilha da Caveira, né? Os efeitos são muito bons, mas faltou só um roteiro ali, né? O roteiro não tinha. Pro filme ficar... É que eu tava falando, brincando nos bastidores. Os caras, temos dinheiro, temos que apresentar Godzilla, faz qualquer coisa aí, com King bons Kong, efeitos. Né? Com King Kong, não tem história. Começa do nada, termina do nada. Faltou um roteiro, porque se tivesse um roteiro legal, ia ficar na nossa memória o filme. Mas ainda assim, as cenas, eu lembro daquela cena dos helicópteros chegando lá na ilha, no pôr do sol, e o King Kong derrubando tudo. É muito bem feito aquilo ali. Muito bem feito. Muito, muito bem feito. O cenário, a época, né, que fizeram, da guerra do Vietnã. É como eu falei, faltou o roteiro. Faltou o roteiro. Mas aí é o seguinte, né? Você está falando da sequência que vai ter agora. Você, como um especialista do Monsterverse, qual você acha o monstro que vai ser a ameaça desse filme para enfrentar o Godzilla e o King Kong? Os dois juntos? Porque o King Ghidorah já foi. O King Ghidorah já foi. Que era o top, né? Que tinha que juntar 4, 5 para pegar ele nos filmes dos anos 70. Então, você tem algum palpite de quem possa ser a próxima ameaça? Tenho nem ideia do que eles vão fazer daqui pra frente, né? Que eles têm que inovar. Não dá um medinho aí, não?
Eu espero que eles não extrapolem e fique ruim o filme. Ou seja, tá indo bem até agora, não vai estragar, pelo amor de Deus, né? É que eles têm bastante coisa para explorar no Monsterverse. Maravilha. E eu espero, né, poder contar com a boa vontade deles e não estragarem tudo, porque eu tenho muita vontade de ver também. Sim, que a gente que gosta, né? Que nem o Ultraman também, eles estão trabalhando no... Sim. Vai ter uma versão Shin também. Sim, para atualizar o Ultraman, que é o nosso herói lá de infância, né? Que deu início na família Ultra toda. Carlos, você citou o Ultraman agora, mas infelizmente o tempo terminou do programa. Eu não né? sabia que estava acabando, mas só para citar o nosso herói de infância. Mas aí fica para a terceira parte. Sim, isso aí a gente o retorno do professor Kickbox, parte 3. Ultra Seven, National Kid. Então se prepara aí que vai ter a parte 3. Muito obrigado aí pela tua presença. Vou deixar o espaço aberto para um agradecimento aí que você queira deixar, fica à vontade. Vou mandar um abraço aí para todo mundo, né? E que nem eu falei, não é porque nós somos da arte marcial que a gente tem que só curtir a arte marcial. A gente curte outras coisas. Eu curto bastante coisa que não tem nada a ver com arte marcial. É só game, filme de terror, filme trash, filme, né? É isso aí, o dia que me chamar de novo aqui, a gente muda de assunto e fala de outra coisa. Maravilha, combinado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Os aguardo na próxima edição. Até lá.